Henrique? Não sei se pode. Pode? Som. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos, com a graça de Deus, né, dar início a mais uma escola dominical, com alegria, com ânimo. Cantaremos juntos, então, o hino de número 114, Brilho Celeste. Vamos agora, irmãos, nos colocar de pé, abrir nossas Bíblias em Lucas. Faremos a leitura alternada. Eu vou pedir o auxílio do presbítero Alain, por favor. Lucas 6, faremos a leitura alternada do 27 ao 49, dando assim a sequência na leitura dos evangelhos. Lucas 6, 27 a 49. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá tudo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa?
porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, também misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, e eu tirei o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se convém higos de espinheiros, nem abrolhos de vinho uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei-vos que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, irmãos. Ainda de pé, eu vou pedir ao presbítero Everton que faça uma oração de gratidão a Deus, para que Deus abençoe também a escola dominical. Senhor meu Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor, único digno, Senhor, de honra, louvor e glória. Te agradecemos, Senhor, porque nesse dia que o Senhor o separou para nós honrarmos, glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós podemos estar aqui, Senhor, com vida, saúde, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazermos, Senhor, o que a tua palavra diz, que é levantar as nossas vozes e clamar a Ti, Senhor, e honrar o Teu nome. Eu te peço, Senhor, que nos conduza nessa escola dominical, que os professores aqui, o pastor, possam falar unicamente da Tua palavra e que possamos aprender mais sobre Ti, e que esse dia, Senhor, possamos realmente separar para Ti, e que mais à noite possamos estar aqui para honrar e glorificar também o Teu santo nome. Te peço que esteja conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou só, antes de dividir as classes,
relembrar os irmãos que a classe Firmando os Passos está lá no terraço, na primeira sala à esquerda. E também um recadinho da classe Juniores. A professora Vivi pediu para dar um recadinho. É o seguinte, a metodologia dos juniores é ter a aula primeiro daquela lição, e durante a semana seguinte, a partir da segunda-feira, a criança vai fazer as lições respectivas daquela lição. Então, hoje, por exemplo, terá a lição de número 1, não é isso mesmo, Vivi? Hoje será a lição de número 1. Então, durante esta próxima semana, os pais auxiliem aí as crianças para que façam as atividades referentes à lição número 1. Porque foi entregue o novo material, entendeu? E houve aí alguma confusão de qual lição fazer. Então, vai ser dessa seguinte forma, a partir de hoje, para esclarecer para os irmãos, tá bom? A lição número 1, depois faz as atividades da lição número 1, e o próximo domingo será a lição número 2, e assim por diante, tá bom? Só para lembrar também, hoje a apresentação do conteúdo aprendido, né, será com os adultos e a terceira idade, aqui no templo, né? Podemos falar assim, pastor? Que vamos continuar aqui no salão com o pastor, e logo após, então, os irmãos terão oportunidade de falar o que foi aprendido, ok? Então, vamos, então, para a divisão das classes. Será que foi o suficiente? Graças a Deus. Aí, ó, quase deu, quase. Bom dia, irmãos. Só aguardar os irmãos se posicionarem direitinho. Ótimo. Graças a Deus, né? Nossa escola dominical bem frequentada. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós temos, durante a escola dominical aqui embaixo, temos estudado a respeito da primeira carta de João. Então, eu vou pedir os irmãos para abrirem nessa primeira carta, primeira epístola de João. Hoje nós vamos falar sobre o trecho que está no capítulo 2, versículos 7 a 11. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do 7. Só fazendo uma ressalva, né, para os irmãos, alguns desses textos já foram, inclusive, trabalhados aqui. Eu tenho o costume, né, de, às vezes, usar um mesmo texto, obviamente com uma mesma verdade do texto, mas trazendo, às vezes, abordagens diferentes, né, aplicações diferentes. Então, muito provavelmente, os irmãos vão se lembrar de algumas coisas que nós já falamos aqui, quer seja em sermão, quer seja em estudo, né, mas o objetivo é exatamente relembrar alguns princípios, né, algumas verdades, e
a gente retomar numa perspectiva diferente, uma perspectiva específica, né, do nosso objetivo aqui. Então, os irmãos podem ficar tranquilos que não é que o pastor está perdido aí nos sermões, não, né? Eu sei que alguns deles têm sido repetidos mesmo. Às vezes a gente repete, fala, será que eu já preguei isso aqui, né? E prega algumas vezes, né? Mas não é o caso, não. Aqui eu estou ciente de que é repetido mesmo, mas eu estou fazendo isso com o objetivo de enfocar, né, de dar ênfase numa determinada parte, né, do texto. Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 a 11, esse é um trecho muito interessante, irmãos, porque ele está colocado aqui no meio, se os irmãos derem uma olhada panorâmica, os irmãos vão ver que ele está colocado no meio de dois textos muito significativos. Porque a primeira parte, que é o início do capítulo 2, veja que João começa o texto assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí ele continua, não é? Mostrando que nós devemos lutar contra o pecado em nossas vidas. O pecado não é uma coisa natural na vida do crente, né? Nós não podemos ver o pecado como algo natural, tá certo? Então, nós não podemos usar a justificativa assim, não, mas o ser humano, a gente é pecador mesmo, né, pastor? A carne é fraca e tal, né? Então, esses argumentos, eles não valem para a vida cristã. O pecado, ele é sempre pecado e ele é sempre ofensivo para com Deus e nós devemos lutar contra o pecado sempre. Então, nós não podemos usar a justificativa, a carne é fraca, né, pastor? O senhor sabe que a gente luta, mas, né, a gente cai. Não, o pecado é pecado sempre, em qualquer situação, e nós precisamos lutar contra ele. Então, João mostra o seguinte, que estas coisas escrevo para que não pequeis. Então, o objetivo da palavra de Deus é nos levar a uma prática de santidade, de não pecado, certo? Agora, se porventura alguém pecar, se todavia alguém pecar, nós temos o recurso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o mediador, e que nos, como diz ele aí no versículo 2, né, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, ele, de fato, veio com esse objetivo de nos salvar, de salvar o seu povo dos pecados deles, de maneira, então, que nós podemos confiar nesse Cristo para nos redimir daquele pecado específico, seja ele qual for, né? Seja ele qual for, nós vamos encontrar forças em Jesus para lutar contra esse pecado. Claro que a maneira de lutar contra cada pecado pode ser diferente, porque há pecados diferentes, né? E nós somos pessoas diferentes, então, obviamente, a maneira, o método, né, que você vai utilizar para vencer aquele pecado específico pode diferenciar, mas o fato é que nenhum pecado pode ser vencido sem que Jesus Cristo seja considerado como a solução final, não é, para a luta contra esse pecado. Portanto, qualquer tentativa de não pecar fora da pessoa de Cristo é um problema, porque só Cristo é capaz de nos libertar dos pecados, né? Eu posso tomar remédio, posso fazer terapia, posso fazer pilates, posso fazer caminhada, posso fazer o que você quiser fazer, mas o pecado não se cura com estas coisas. O pecado é pecado e ele só se cura com o arrependimento diante da cruz de Cristo. Só o poder de Jesus para nos libertar de qualquer que seja o pecado, né? Porque são coisas diferentes, né? Uma doença se cura com remédio, mas o pecado se cura com arrependimento e o perdão de Jesus, né? Então, são coisas distintas, por isso nós temos que compreender isso. O objetivo é não pecar. Se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele pagou o preço do nosso pecado, portanto, nós temos que confiar nele como sendo aquele que vai nos libertar verdadeiramente desta escravidão sob a qual nós estamos vivendo. Mas, olhem agora para o texto posterior a este que nós vamos trabalhar, ou seja, a partir do versículo 12.
mais uma vez, João retoma esta ideia de que nós estamos lutando contra o inimigo de nossa alma, que é o pecado. E o pecado, ele é apresentado a cada um de nós de algumas formas, né? Tanto pela nossa própria cobiça, quanto pela cobiça do mundo, quanto também por Satanás, que é o maligno, aquele que nos ataca. Então, os versículos 12 e 14 mostram que nós, filhinhos, né, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aí ele continua dizendo, né, que nós temos que lutar contra os pecados, os pais, aqueles que são mais experientes, os jovens, que são aqueles mais inexperientes, que estão chegando agora na vida cristã. Depois, a partir do versículo 15, né, um texto que, aliás, nós já trabalhamos também, ele diz, olha, não amem as coisas do mundo. Né? Por quê? Porque as coisas do mundo elas são passageiras, elas, versículo 17, né, o mundo passa. E o desejo também pelas coisas do mundo também passa, a sua concupiscência também passa. Mas aquele que permanece no Senhor, ou na vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então, repare que a sequência de João, embora ela não seja uma sequência tão lógica quanto outros apóstolos, quanto Paulo, por exemplo, porque João não era um professor como Paulo, né? Paulo é um professor, então Paulo escreve numa sequência didática muito clara, assim, emendando um argumento no outro, né? João não, João escreve num tom mais pastoral, num tom mais devocional, ele é como se ele estivesse conversando mesmo com a sua igreja. Por isso os textos, né, começam quase sempre com filhinhos, amados, lá no versículo 7, filhinhos de novo no versículo 12, filhinhos de novo no versículo 18, né? No 14 também. Então você vê que é uma linguagem bem mais pastoral, uma linguagem devocional, e ele não está preocupado aqui necessariamente em escrever uma carta como se fosse um tratado teológico, como Paulo faz nas cartas dele, né? Sobretudo em Romanos, em Gálatas, que são cartas mais estruturadas nesse sentido. Então, ele está falando aqui, é como se fosse um grande sermão, né, de um pastor experiente, e ele está pregando para os irmãos e dizendo, olha, nós não devemos pecar, porque o pecado é sempre uma ofensa, é sempre uma agressão contra Deus, e a vida cristã ela não pode estar pautada numa vida de pecado. Se nós pecamos, nós estamos demonstrando que não estamos em comunhão com Cristo. Então, nós devemos lutar contra o pecado. O pecado é o nosso grande inimigo. Então, nós não devemos nos acomodar no pecado e achar que pecar é algo comum do ser humano regenerado. Então, isso nos daria uma espécie de justificativa, né? Não, eu peco porque eu sou humano e todo ser humano peca. Eu peco porque a carne me leva a isso. Eu peco por isso, por isso, por isso. Não, nós não devemos dar justificativas, desculpas para o pecado. Nós devemos, ao contrário disso, lutar contra o pecado continuamente. E nós devemos saber que, nessa nossa luta contra o pecado, nós temos o maior aliado de nossas almas, que é Jesus Cristo. Se, por um lado, nós temos o maior inimigo de nossas almas, que ele lista aqui, lá no versículo 16, né? Como sendo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, são três aspectos que, aliás, nós já tratamos aqui, né? O que é a concupiscência da carne? É a cobiça pelos desejos, pelos prazeres do corpo. Tudo aquilo que traz prazer ao corpo pode se tornar um pecado. Um pecado, né? A gente sempre pensa em coisas muito exageradas, né? Por exemplo, a gente pensa no sexo, a gente pensa, às vezes, nos vícios como bebida, não é? Por exemplo, mas há outras coisas que são prazeres do corpo, como, por exemplo, a comida, como, por exemplo, o sono, né? O sono, então, dormir demais além da conta, né? E, com isso, prejudicar a sua família, por exemplo. Uma pessoa que dorme, não trabalha, que vive, não é? Pode ser um pecado, pode ser um problema. Talvez ela esteja vivendo uma concupiscência da carne, ou seja, ela está tentando satisfazer um prazer do seu corpo, e isso tem trazido, tem se tornado, né, um pecado na vida daquela pessoa, tanto que aquilo tem sido um problema para ela e para a sua família, por exemplo. Então, qualquer desejo do corpo que seja desordenado, né,
que extrapole o equilíbrio natural das coisas. Concupiscência dos olhos, que são os desejos mesmo daquilo que nós cobiçamos pelo que vemos, né? E Jesus ilustrou isso, por exemplo, quando ele tratou da questão do adultério, né? Embora não seja somente isso, obviamente, mas tudo aquilo que se refere à maneira como nós olhamos e interpretamos as coisas pode ser um pecado, né? Por exemplo, quando nós fazemos um falso juízo de alguém. Jesus nos advertiu, nós lemos agora há pouco aqui no Evangelho, Jesus dizendo, não julguem, para que vocês também não sejam julgados. Aí tem gente que acha, então a gente não pode julgar. Não, o juízo que Jesus condena ali é o juízo sem fundamento, é o juízo que ele chama de temerário, né? É quando você vê alguma coisa e já conclui algo sem as devidas provas, sem a devida investigação, né? Sem a devida certeza que se exige no tratamento de qualquer questão. Então, os nossos olhos podem nos enganar, né? E por meio dos nossos olhos enganados e enganosos, nós podemos, quem sabe, nutrir uma perspectiva pecaminosa no nosso coração. E a soberba da vida, que é a autossuficiência, né? É o orgulho próprio, é a pessoa achar que ela tem poder em si mesma para fazer as coisas acontecerem, o humanismo, né, exagerado, o antropocentrismo, ou seja, tudo está centrado no homem, tudo está centrado na razão humana, e etc. Então, João lista aqui, obviamente ele não está com isso esgotando, né, os perigos que nós enfrentamos, mas ele está ilustrando aqui, talvez ele tenha pegado esse tripé, né, essas três áreas aí, que são talvez as mais complexas, né, da vida humana, e ele disse, olha, o pecado é isso, não é? E se nós não lutarmos contra estas coisas, nós precisamos duvidar, inclusive, da nossa comunhão com Deus, porque não se pode ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, viver pecando, não é? Viver na prática do pecado. Então, meus irmãos, fazendo essa introdução, eu quero mostrar para vocês que agora o trecho do versículo 7 ao versículo 11 é um trecho que fala a respeito do amor, o amor ao próximo. Nós temos insistido muito nesse tema aqui, né, nos últimos dias, tanto nas quintas-feiras quanto também na escola dominical, a partir desta carta. E a primeira carta de João é, de fato, uma carta que relaciona a comunhão com Deus e o amor ao próximo, mostrando que as duas coisas precisam andar juntas. Não dá para nós dizermos que amamos a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. E, aliás, Deus é muito bom conosco, não é? Porque nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas um trecho muito claro a respeito disso, né? Jesus dizendo com toda clareza que se nós estivermos diante de uma situação em que o nosso irmão precise de amor, não é? Em que as pessoas precisem ser amadas, e nós fecharmos o coração, não há nenhuma vantagem nisso, né? Se amais os que vos amam, que recompensa vocês têm? Quer dizer, amar aqueles que são próximos de vocês, aqueles por quem vocês nutrem afeto, isso é absolutamente natural, não é? E ele diz, porque até os pecadores fazem isso. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a recompensa que vocês têm? Os pecadores também fazem isso, né? Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual a recompensa? Então, Jesus mostra aqui com muita clareza, né, que o amor ao próximo, ele vai além das questões naturais ou do afeto natural que nós temos uns pelos outros. É como se ele dissesse assim, bom, amar a sua esposa é natural, isso é uma obrigação, né? Não há nenhuma vantagem de um marido, por exemplo, tratar bem a sua esposa, amá-la, cuidar dela, presenteá-la. Isso é natural mesmo. Agora, não é natural você procurar o bem daquele com quem você não nutre um relacionamento afetivo. Ou talvez aquela pessoa que haja de uma maneira ainda mais contrária, né, às suas expectativas.
E aí os irmãos sabem, por experiência própria, como que isso nos afeta, não é verdade? Porque, de fato, nós temos um relacionamento muito mais tranquilo, muito mais natural com aquelas pessoas que são próximas de nós, aquelas pessoas de quem nós gostamos. Isso é muito óbvio. Mas Jesus está dizendo, olha, e aquelas pessoas que te causam o mal ou que, porventura, elas não caminham juntamente com você, como que você age em relação a essas pessoas, né? E aqui ele nomeia, inclusive, chamando essas pessoas de inimigas, né? Inimigo aqui, meus irmãos, tem muito a ver, não com uma questão necessariamente pessoal, mas aqui inimizade, como Jesus está colocando, no contexto, indica muito mais uma inimizade com o cristianismo. Então, às vezes a gente aplica o texto, né, muito mais no sentido pessoal, assim, de uma pessoa que é sua inimiga por uma razão pessoal, não é? Sei lá, ela não gosta de você, vocês brigaram e tal, e ela se torna sua inimiga. Não é nesse sentido que o texto traz aqui, não é no sentido pessoal, é no sentido muito mais ligado à opção que você fez, né, por seguir a Jesus, pelo cristianismo. Então, você sendo um cristão, naturalmente você atrai inimizades, você atrai inimigos. Por que você atrai inimigos? Porque a sua fé agora é uma fé não compartilhada, né? Você não compartilha da mesma fé que aquelas pessoas. Então, a tendência é você atrair contra você inimizades. As pessoas elas vão se opor ao seu evangelho, se opor ao seu novo estilo de vida, se opor aos seus princípios. Então, naturalmente, você se torna agora, usando, né, um outro texto, em que a Bíblia diz que aquele que se faz amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo, né? Então, essa é a ideia. Quer dizer, quando você se torna amigo de Cristo, você se torna inimigo do mundo. E, ao se tornar inimigo do mundo, você atrai contra você a inimizade daqueles que professam as ideologias do mundo. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo. E como que Jesus está dizendo aqui que nós devemos amar estes inimigos? O que significa, né, amar esses inimigos? Também não significa aqui nós, em algum momento, termos alguma relação afetiva com essas pessoas. Jesus não está querendo dizer que nós temos que nos tornar amigos próximos dessas pessoas. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quando esta pessoa, em algum momento, por alguma razão, necessitar, carecer de algo, e você puder ali, não é, estar diante daquela pessoa e oferecer a ela a solução, este algo, você deve fazê-lo, né? Então, ilustrando, seria como se fosse o seguinte: você tem uma pessoa, um inimigo da fé, que é um vizinho seu, por exemplo. Então, você é cristão e aquela pessoa que mora ao seu lado é um inimigo da fé. Ele professa uma outra crença. Talvez uma crença até, quem sabe, bastante, que te incomoda bastante. Vamos supor que do lado da sua casa tenha um terreiro de Umbanda, né? Terreiro de Umbanda. E aí, ali é um inimigo da fé. Você professa uma fé completamente diferente e há inimizades ali, do ponto de vista da fé. Mas, por alguma situação, em algum momento, aquela pessoa, né, aquelas pessoas que moram ali, elas precisem da sua ajuda, por exemplo. Alguém passou mal ali, alguém precisa ser levado ao hospital e você tem condições de fazer isso, né? Você tem um carro, você tem ali condições de fazer, e você, então, age em favor dessa pessoa, né? Ilustrativamente seria isso. Você não fecha o seu coração pelo fato de que ali você tem alguém que se opõe à sua fé. O irmão André, né, deu um exemplo aqui no dia da reunião de oração muito interessante, né? Ele estava precisando de algumas situações dentro da corporação, né? E ele mencionou aqui para nós, os irmãos que estavam aqui se lembram, de que ele recebeu ajudas, né, de pessoas improváveis, né?
de pessoas improváveis. Eu não vou entrar em detalhes, por conta até da gravação, né? Porque eu não tenho permissão para mencionar. Mas os irmãos que estavam aqui entenderam bem, porque ele explicou, né? E é muito interessante isso, né? Porque, de fato, são pessoas que professam, às vezes, uma outra fé, que têm um outro estilo de vida. E essas pessoas, elas, às vezes, nos tratam com uma generosidade, aquela que Jesus mencionou aqui, né? Na medida, né? Recalcada, sacudida, generosamente, né? Às vezes, elas nos tratam com mais generosidade, com mais bondade do que os próprios irmãos em Cristo, né? Então, é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de nós abrirmos o nosso coração para agirmos em favor das pessoas, independentemente de elas serem nossas inimigas do ponto de vista da fé cristã, né? É sobre isso que Jesus... Então, eu não olho a filiação religiosa da pessoa. Imagina um médico, por exemplo, né? Trabalhando lá num pronto-socorro, chega uma pessoa lá baleada, uma pessoa acidentada, né? E aí ele pergunta assim, você é crente ou não, né? Então, e ele não vai poder dizer, não, só vou atender se for fulano, se for Beltrano, se tiver tal classe. É mais ou menos isso, né? Nós, cristãos, não deveríamos olhar para estas situações como sendo determinantes para que nós destinássemos o amor às pessoas. Então, vamos agora concentrar aqui neste texto de João. Não é 1 de João, eu fiz todo esse contexto aí. Mas João agora, então, aqui ele diz para nós o seguinte, que ele vai defender a ideia, não é, de que talvez uma das exigências mais requeridas, né, por parte dos cristãos, em todos os tempos, na Bíblia, seja aquilo que nós chamamos de comunhão. Comunhão. Embora essa palavra ela é mal interpretada às vezes, né, porque as pessoas acham que comunhão é só um ajuntamento, não é? Mas não é. Eu já tenho dito isso aqui para os irmãos, né? Comunhão não é um ajuntamento qualquer. Embora os ajuntamentos sejam bons, né? Nós podemos, como eu tenho insistido aqui, reunir os irmãos, não é? Fazer ali confraternizações. O cafezinho, por exemplo, que nós, né, temos o costume de fazer aqui, é um momento muito gostoso, muito agradável, né? Em que você tem ali aquela confraternização, aquela conversa, aquelas brincadeiras, etc. Isso é muito bom que aconteça, mas a Bíblia não considera isto, né, ou estas ações, como sendo comunhão. A comunhão de que a Bíblia fala é uma comunhão em torno de atos culticos, ou seja, é o momento em que os crentes estão reunidos em torno da palavra de Deus para estudá-la e para participarem juntos dos sacramentos. Então, a verdadeira comunhão da igreja cristã, ela é celebrada no culto a Deus, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, com os elementos postos, e nós estamos diante da palavra e diante dos elementos, nós ouvimos a palavra, dizemos amém à palavra que ouvimos, e tomamos juntos da ceia do Senhor. Esta é a verdadeira comunhão de que a Bíblia fala. Então, quando a Bíblia fala que não pode haver comunhão entre luz e trevas, por exemplo, a Bíblia está falando de que não há como você praticar um ato de adoração a Deus dividido, né, com dois tipos de sentimentos ou de maneiras de viver, né? Você não pode, por exemplo, ser um pecador não arrependido e participar da mesa da comunhão. Você não pode ser um pecador não arrependido e fazer parte da igreja. Não dá para conciliar essas coisas. Exatamente porque a comunhão ela se dá nesse ato cultico, né? Nesse ato de celebração, ato de adoração a Deus. Veja, por exemplo, alguns textos aqui da palavra, né, que mostram assim que o viver dos cristãos era um contato relacional, afetivo, não é? E que tinha a ver exatamente com este aspecto cultico. Vamos pegar aqui só os textos de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Então, repare que comunhão aqui está incluído, né, neste ato cultico, que é doutrina dos apóstolos. Então, eles eram doutrinariamente firmes. Partir do pão, que é exatamente a ceia do Senhor, e as orações. Então, partir o pão, orar e estar na doutrina é uma demonstração de um ato cultico. Em outras palavras, é a pregação da palavra, que é a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, que é a ceia, e a oração, que são os elementos de culto. A comunhão está envolvida aí, né? Então, ou seja, a comunhão ela é parte do culto. Também Atos 42, 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é um texto que favorece uma má interpretação muito grande, né? Porque quando diz aqui tinham tudo em comum, fica parecendo que eles dividiam tudo, né? Dividiam tudo e era tudo como se fosse uma comunidade, assim, tipo aquelas comunidades judaicas, né, chamadas kibbutz. Não sei se os irmãos já viram, né, os kibbutz judaicos são pequenas fazendas, né, em que todo mundo mora ali junto, tudo compartilha a mesma coisa. Não é esse tipo de comunidade que o texto está dizendo. Veja que ao que abre o texto é todos os que creram. Então, o crer em Jesus é o fator fundamental para que alguém estabeleça comunhão com outro. Os que creram estavam juntos. Juntos onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos no mesmo propósito cultico, de adoração. E tinham tudo em comum. O que eles tinham em comum? As roupas, os cavalos? Não. A mesma fé. A mesma fé e o mesmo culto. Isso era o tudo, que era a doutrina dos apóstolos, o partir do pão e as orações. Também em 42, 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, repare que, mais uma vez, a comunidade, a comunhão, ela está em torno da unanimidade no templo. Ou seja, eles saíam de suas casas, se encontravam num determinado lugar, que hoje para nós é a igreja, né, esse espaço aqui, e eles, então, nesse espaço, o que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina, ou seja, no estudo da palavra, eles partiam o pão, que é a ceia do Senhor, e eles oravam. Então, é o culto a Deus. O culto é o lugar de comunhão. Partiam o pão de casa em casa, né? Nós podemos interpretar aqui como exatamente esta preocupação que eles tinham de cuidar uns dos outros. Não é? A ideia de partir o pão de casa em casa é de maneira que não havia falta entre aqueles que pertenciam à igreja cristã, porque eles tinham em comum a ideia de cuidar uns dos outros, que, aliás, era um mandamento de Jesus: se vir o seu irmão ter necessidade, não abrir o coração e tal, não é? Que João vai replicar aqui, inclusive. Depois, um pouco antes aqui, Atos 4, 32, diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. É o propósito, não é? A mesma fé. Da multidão dos que creram, vários creram, mas era um só coração e uma só alma. Quer dizer, o que o texto está querendo dizer com isso? Que eles tinham um único propósito. Um único propósito. Né? Claro que eles não compartilhavam um só coração para todo mundo, né? Mas era o propósito único. Atos 9, 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que interessante. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para edificando-se e caminhando, né? Então, a igreja, ela se edifica. Como que ela se edifica? A partir da comunhão dos santos. À medida que nós nos reunimos para estudar a doutrina dos apóstolos, partir a ceia do Senhor e orar, nós estamos nos edificando na doutrina. Por isso que a ausência aos cultos, ela é extremamente prejudicial para o crente, individualmente. Porque, à medida que você se ausenta do culto, você está se ausentando da comunhão.
E é por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu Código de Disciplina, ela prevê isto, né? Uma pessoa que se ausenta, ela se torna uma pessoa passível de ser colocada, por exemplo, num rol separado, à parte. Por quê? Ora, porque ausentar-se do culto a Deus é uma demonstração de que você não está no mesmo propósito. Você não tem um mesmo coração, uma mesma alma. Você não tem esta perseverança unânime de partir o pão, de estar diante da doutrina dos apóstolos. Percebe? Então, essa é a comunhão, meus irmãos, de que o texto bíblico nos diz. Então, nós vemos também no apóstolo Paulo, né, essa necessidade de comunhão, essa ênfase na comunhão. Ele diz, a expressão que Paulo utiliza muitas vezes, né, que é a expressão corpo de Cristo, aponta exatamente para isso, né, para uma organização, para uma conexão orgânica e harmônica. Corpo de Cristo. Então, se você pensa no corpo, no seu corpo, você percebe uma harmonia, né, uma organicidade no seu corpo. Cada órgão colocado ali no seu devido lugar, com a sua devida função, não é? Quanto mais a medicina vai evoluindo nos seus estudos, a gente vai percebendo a beleza, né, do ser humano. Se você pega, por exemplo, só o olho humano, para você estudar o olho humano, né, você vai ver como é complexo ali essa estrutura do nosso olho, como Deus estabeleceu, né, toda a dinâmica do olho ali, né, cada pecinha que compõe, né, esse globo ocular que nos faz ver, né? Então, a gente percebe que o corpo ele é orgânico, ele é harmônico. E da mesma maneira, quando Paulo usa então a expressão corpo de Cristo para enfatizar esta organicidade da igreja, né, do povo de Deus, esta comunhão, ele fala disso, né? Nós somos um povo que devemos ser orgânicos e harmônicos. O que significa isso? Significa que deve ser um povo organizado, né? Daí a ideia de orgânico, organizado, estabelecido, né? E, ao mesmo tempo, harmônico. Harmônico significa que pensar da mesma forma em todas as coisas? Não, significa ter um mesmo propósito, que é exatamente o que nós vimos lá em Atos 4:32, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Lá em Filipenses 4:2, por exemplo, Paulo exorta, né, a duas irmãs da SAF, elas se chamavam Evódia e Sintique, né? Eram duas irmãs que não estavam muito bem entre si, e Paulo exorta essas irmãs. Provavelmente ali era uma questão administrativa da igreja, né? E Paulo diz assim, que elas deviam pensar concordemente no Senhor. Não é? Por quê? Porque Paulo está dizendo, olha, vocês estão brigando aí, mas vocês estão brigando por uma coisa periférica. Existe um propósito na igreja de Cristo, e é por este propósito que vocês devem agir. Qual é o nosso propósito? Onde nós queremos chegar? Talvez eu pense de um jeito, o irmão pense de outro, mas não há problema de nós pensarmos diferentemente. A questão é, onde nós queremos chegar enquanto igreja? Quem nós somos como corpo de Cristo? Né? E à medida que nós estabelecemos este princípio de quem nós somos como corpo de Cristo, é o que Paulo diz, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que a palavra diz a respeito disto. Se a palavra diz isto, então sigamos o que a palavra diz, né? Não vamos permitir que as nossas pretensões individuais se sobressaiam em relação ao que a palavra diz, porque o propósito da vida cristã, ou do corpo de Cristo, é viver conforme a palavra de Cristo. Escrevendo ainda aos Efésios, Paulo exortou também aos irmãos que vivessem de modo digno do Evangelho. E ele, então, detalha, né, o que significa viver de modo digno. Ele diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Efésios 4, 1 a 3. Irmãos, tem alguns textos bíblicos que eles são assim, chave mesmo, né? Claro que toda a Escritura é inspirada, obviamente Deus nos fala, às vezes, por textos que nós menos esperamos, né? Deus nos fala, mas alguns são muito chave mesmo, muito específicos, né? Esse aqui, por exemplo, eu fico pensando, e eu estou pensando em mim mesmo, né? E sugiro a que os irmãos pensem também, cada um em si mesmo. Porque, veja, o texto é muito completo, né? Muito complexo, inclusive. Nós devemos viver com humildade, devemos ser mansos, devemos ser longânimos, devemos suportar uns aos outros e devemos nos esforçar por preservar a unidade da igreja. É muita coisa, né? É muita coisa. Você fala assim, eu não sou capaz de fazer isso aqui. Já começa com humildade, que é uma coisa, é um negócio que vai bem no fundo do coração, né? Porque se tem uma coisa que nós não somos naturalmente, é humildes. Porque a soberba de Adão, ela foi transmitida para nós. Então, humildade é um negócio dificílimo, né? Nós somos orgulhosos por natureza. É aquele negócio de pisar no calo, né? Você pode falar o que você quiser, você pode brigar o que você quiser, mas colocou o dedo na minha ferida, né? Pisou no meu calo, a coisa... Nós somos assim por natureza, né? Mas nós devemos lutar contra isso. A humildade é exatamente essa condição de você se colocar no pó, né? Se colocar no chão. E talvez de maneira bem prática seria fazer aquilo que Paulo diz em Efésios mesmo, que é sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Quando eu me sujeito ao meu irmão, eu demonstro a minha humildade. E o que é sujeitar ao irmão? É você, como disse Jesus aqui, né, no texto que nós lemos em Lucas, é você dar a outra face, né? Se te baterem, você não reage com a mesma intensidade, que, aliás, é o sentido de mansidão. Ser manso não é ser sonso, né? Ser manso é você suportar a injustiça em favor de um propósito maior. Você sabe que foi injustiçado, você sabe que foi ferido, você sabe que foi ofendido, mas você não reage na mesma intensidade, você não reage na mesma moeda. Isso é fácil? Claro que não. Mas é um fruto do Espírito, né? É um fruto do Espírito. Paulo diz lá em Gálatas, fruto do Espírito inclui a mansidão, inclui a longanimidade. Longanimidade é um ânimo, ou seja, uma disposição longa. Uma pessoa longânima é uma pessoa que não desiste fácil. Ela persevera. Então, assim, a pessoa te ofendeu uma vez, você não desiste dela, você continua caminhando com ela. Te ofendeu duas, você não desiste. 3, não desiste. 4, não desiste. 427, não desiste. Entendeu? 1726, não desiste. Esse é o longânimo, não é? Imagina se Jesus desistisse de nós, tivesse uma contabilidade de pecado, né? Tipo assim, não, chegou em 1000 pecados aqui, já é demais também, né? Imagina. É o que Paulo está falando, longanimidade. Pastor, mas eu já tentei de tudo quanto é jeito, a pessoa... Continua, irmão, tranquilo. Um dia, quem sabe um dia, né? Pedir música no Fantástico, não, 3 vezes já está. Então, quer dizer, como é que faz, né? Como é que faz? A pessoa, você, pastor, mas eu já tentei, pastor, já fiz, não vai, ué. Continua. Até quando? Uai, até morrer. Né? Chega uma hora... mas se não der resultado? Não sei, mas aí não cabe a você, né? Não é você quem produz o resultado na outra pessoa, não é você quem muda o coração da pessoa, você tem que tratar de você. Não é? Repito, irmãos, isso é fácil? Claro que não. Nossa tendência é deixar para lá mesmo. Já deu, né? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Suportando-vos uns aos outros em amor.
Suportar aqui é suportar mesmo. Tem gente que acha que suportar aqui é apoiar, né? Tipo isso aqui é um suporte, né? Então as pessoas falam assim, apoie o seu irmão. Não, é suportar de aguentar as pirraças dele mesmo. A chatice. A pessoa é chata demais e você tem que suportar. Ué. Pastor, mas fulano é chato demais. Eu sei. Mas fazer o quê? Ele está aí para você viver com ele, ué. Para você conviver com ele. Eu não posso fazer nada. Né? Está aí para a gente conviver. Eu já contei para vocês uma vez, né, que o pastor Cláudio Marra, muito amigo, né? O pastor Cláudio é o editor da Cultura Cristã. Gente boa demais. E aí um dia eu conversei com ele sobre isso, né? E ele é muito assim, muito objetivo, muito já vai na lata assim, né? E aí eu comentei com eles umas questões que eu estava vivendo na época. Aí ele falou assim, eu falo, pastor, como é que faz, rapaz, com esses membros desse jeito e tal? Aí ele falou assim, uai, espera morrer. Você vai cuidando deles até eles morrerem. Na hora que morrer, acabou o problema. Não, aí ele falou assim, né, depois ele falou assim, ó, aí ele entrou na parte séria, vamos dizer, né? Ele falou assim, não, o negócio é o seguinte, esse é o povo que Deus te deu para você pastorear. Deus não te deu outro povo, Deus te deu esse. Então, pastoreie esse povo, né? Então, e na época foi uma situação assim bem específica, né, de uma pessoa que eu estava vivendo lá. E é isso. Deus nos deu, assim, por exemplo, Deus deu a mim, Deus deu a vocês, irmãos, esta igreja do Vale. Ah, pastor, mas fulano de tal é assim, é assado. Uai, é o povo que Deus te deu, é a sua igreja, não é? Então, olha o que Paulo fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É o nosso esforço diário. Vai ter gente que vai pisar no nosso calo, vai ter gente que vai passar por nós e ignorar, vai ter gente que vai discordar da sua opinião, vai ter gente que vai te ofender, vai. Mas é o povo que Deus nos deu, não é? E como nós devemos agir com estas pessoas? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar, esforçar, não é? É isso. É fruto do Espírito. E aí eu sigo aqui dizendo o seguinte, razão pela qual Paulo sustenta a necessidade da luta pela unidade, né, quer dizer, a razão por que Paulo insiste nisso, é a unidade trinitária do próprio Deus. Interessante isso, Paulo usa o argumento da trindade para defender a unidade da igreja. Interessante, né? Quer dizer, ele pega uma doutrina, que é uma doutrina basilar, né, da fé cristã, que é a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para defender a igreja. Olha só, no versículos 4 a 6 de Efésios, ele fala assim, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então é como se ele dissesse assim, olha, se você quer discordar do fato de que a igreja deve viver em comunhão uns com os outros, então você discorda da própria doutrina da Trindade, não é? Revolução dos Bichos, né? Do George Orwell. Ele deve estar fazendo querendo implantar uma UPA veterinária aqui no bairro. Né? Então, a doutrina da Trindade é base para a unidade da igreja. Se Deus é um único Deus em 3 pessoas, nós também devemos ser um só corpo em vários membros. Né? Essa é a analogia de Paulo. Então, irmãos, veja que o amor, como João escreve aqui, né? Amados, não vos escrevo mandamento novo. De fato, não é novo, né? Por que não é novo? Porque João se lembra de que Jesus disse isso. Se você olhar o Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, lá está escrito assim, novo mandamento vos dou. Lá ele fala novo, mas lá é Jesus que está falando. Aqui João fala, não vos escrevo mandamento
Novo. Por que não é novo? Porque Jesus já tinha dito. E aqui a gente vê duas coisas importantes. Primeiro, João é fiel à palavra de Jesus, percebe? Ele está falando assim, não sou eu que estou falando, Jesus falou. Então, ele está sendo fiel à palavra de Jesus, assim como nós, pastores e professores, devemos ser fiéis à palavra de Deus também, né? João foi fiel. E, em segundo lugar, ele está lembrando aqueles irmãos, porque, muito provavelmente, alguns desses seus leitores aqui tinham passado também por aquela experiência. Eles sabiam do ensino de Jesus, não era uma coisa nova para eles. Mas os irmãos sabem que, mesmo não sendo novo, né, a gente precisa estar repetindo o tempo inteiro, porque o nosso coração ele tem a tendência de esquecer das coisas verdadeiras e buscar o que é pecaminoso. Então, por isso, a palavra de Deus sempre vem renovar em nossos corações, né, a verdadeira fé. Então, lá em João 13:35, diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns com os outros. Então, o amor é a marca do cristianismo. Nós podemos dizer isso sem dúvida. O amor pelo próximo é a marca do cristianismo. É Jesus quem disse isso. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Como que eles vão conhecer Jesus? Se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o amor é a marca fundamental. E é por isso que João diz aqui, né? Senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Vocês já ouviram essa palavra de Jesus. Aí ele diz assim, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quer dizer, por que agora ele fala assim um novo mandamento? Porque agora João está defendendo um argumento apostólico que ele extraiu do ensino de Jesus e agora ele, como apóstolo, seguindo o ensinamento de Jesus, estabelece o seguinte princípio. Não pode haver comunhão com Deus aqueles que não têm comunhão com seus irmãos. A comunhão com os irmãos, ou seja, no culto a Deus, lembra que nós estamos falando de comunhão nesse sentido. A comunhão cultica, o ato de adoração, quando nós estamos diante da doutrina dos apóstolos, do partir do pão e das orações, não pode haver comunhão entre nós se nós não tivermos comunhão. Não pode haver comunhão com Deus se nós não tivermos em comunhão entre nós. Por isso que Jesus insiste tanto, irmãos. Por exemplo, quando ele fala assim, se você for apresentar a sua oferta e tiver um problema com o seu irmão, resolva esse problema para que você possa ofertar. Quer dizer, alguns irmãos interpretam ali literalmente, né? Quer dizer, ele não vem trazer a oferta aqui porque brigou com alguém e por isso eu não vou levar. A gente respeita, é uma questão de consciência, obviamente, mas Jesus está querendo dizer ali o seguinte, que nenhum ato cultico, não é só a oferta que você põe no gasofilácio, nenhum ato cultico faz sentido na vida de um crente se ele não estiver em comunhão com o irmão. Então, olha, se você tiver problema com o seu irmão e você vier à igreja cultuar a Deus, saiba que o culto que você está prestando a Deus, ele é um culto, usando uma expressão jurídica aqui, cadê? Roberto não está aí hoje não, né? Subjúdice, ou seja, você está sob juízo, né? Você está sob juízo de Deus. Por quê? Porque se eu digo assim, Senhor, eu te amo, mas eu não sou capaz de amar o Guilherme, que está aqui do meu lado, Deus fala assim, não, peraí, meu chapa, resolve primeiro com ele, que você está vendo, depois você vem falar comigo. É mais ou menos o cenário de Jesus, né, de Deus, na questão da comunhão. Então, vejam como isso é sério, não é? Porque nós nutrimos, irmãos, nos nossos corações, mágoas, ressentimentos, dificuldades ali com os irmãos, às vezes questões familiares, às vezes questões de outras naturezas, né, de posicionamentos, às vezes coisas antigas,
de dentro da igreja, de decisões que o fulano tomou e que eu não achei conveniente. Isso, quer dizer, você vai nutrindo uma série, e igrejas mais velhas, como é o caso da nossa, embora a nossa não seja tão velha assim, né? Mas igrejas, a nossa já é uma igreja madura, então muito provavelmente, né, esses problemas eles acontecem. Quanto mais a igreja vai amadurecendo, e pessoas amadurecendo no sentido de envelhecendo, né, ou tendo muitos anos de existência, é natural que as histórias aconteçam, que as histórias apareçam. E eu estou começando aqui o meu 3º ano e ainda não sei de quase nada, né? Sei de muita coisa, porque os irmãos vão comentando, às vezes aconselhamentos, as pessoas vão mencionando situações do passado, que aconteceu lá atrás, etc. O próprio conselho, às vezes, né, os presbíteros, quando vamos tratar de algumas questões, relembram aspectos também do passado que precisam ser tratados. Então, quanto maior a complexidade da convivência, dos núcleos familiares, etc., naturalmente os problemas vão surgindo também. E por isso é que nós precisamos lutar contra essa tendência, não é? Porque se nós formos basear o nosso relacionamento cultico nestas coisas, nós poderemos estar oferecendo um culto a Deus que Ele não aprova. Então, não é só a oferta, o dinheiro, né, no gasofilácio, é a oferta cultica, é o meu coração. Quando eu saio da minha casa para vir aqui, oferecer a Deus um culto, mas eu tenho problemas com o meu irmão, isso atrapalha a minha comunhão com Deus, né? E não só a minha comunhão individualmente, mas a comunhão da igreja. Porque lembra que nós somos um corpo, né? Somos um corpo. Então, é por isso que João insiste tanto nessa ideia de que esse mandamento novo que ele vai apresentar é um mandamento que foi trazido por Jesus, mas que agora precisa ser vivenciado. Eu escrevi aqui o seguinte, olha, a novidade apresentada por João é que se alguém disser que ama a Deus, mas não ama seu irmão, esse é mentiroso. João fala isso, né? Ele usa essa expressão, é mentiroso. E o verdadeiro amor não existe nele, nessa pessoa. João está lidando aqui com pessoas que estavam negando a humanidade de Jesus Cristo e a verdadeira sensibilidade e piedade cristãs, substituindo por outros tipos de ideias, né, de que o amor não é uma consequência de um relacionamento espiritual. Eu cito aqui um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker, e eu digo aqui o seguinte, que ele fez uma forte declaração sobre a relação entre a pregação do Evangelho, crescimento de igreja e prática de comunhão no amor. São 3 coisas, né? Pregação do Evangelho, o crescimento da igreja e a comunhão entre os irmãos. Ele diz aqui, atualmente, esse texto dele foi escrito em 1990, né? Então, é um atualmente que já está lá atrás, mas vocês vão ver como que ele se aplica hoje, né? Ele fala assim, atualmente, as igrejas cristãs de alguns países estão passando por uma fase de crescimento fenomenal. Pessoas estão sendo batizadas aos milhares. Novas igrejas estão sendo abertas por toda parte, e a chama do Evangelho está se espalhando como no século I, de pessoa em pessoa, de região em região. Os líderes da igreja estão calculando e fazendo previsões de projetos para o futuro. De fato é isso, né? Você pega, por exemplo, o IBGE, você pega esses dados aí, o pessoal fala, né, do crescimento, né, da igreja evangélica no Brasil, etc. E ele continua, o crescimento acelerado da igreja cristã toca o coração de todo crente. Claro, né, quem não gostaria de ver um crescimento da igreja? Nós mesmos aqui, né? Quando olhamos a nossa igreja cheia, pessoas chegando, isso é gostoso para nós, enche o nosso ego, né? Nós nos sentimos importantes, fala, poxa vida, que bom, né? Que as pessoas estão procurando a igreja do Vale, elas estão se chegando, se juntando a nós, mas aí ele vem com um apesar disso, que sempre tem um mas, né? Apesar disso, ele diz, né? Pessoas que estão nesses lugares comentam que
enquanto a fé cristã é evidente aos domingos, durante a semana, no cotidiano de vida deles, esta fé é ausente e sem sentido. De alguma forma, a luz do Evangelho não penetrou em seu coração como um todo. Na educação, nos negócios, no trabalho, na política, a luz da palavra de Deus não dissipou as trevas. Interessante, né? Quer dizer, ele mostra com isso o seguinte, que nós temos uma cerimônia religiosa no domingo, não é? Mas isso não afeta em nada a nossa vida cristã. Eu continuo vivendo uma vida comum, mundana, né? Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas só para... Eu acho que didaticamente ela é boa, né? Uma vida mundana nos dias da semana, e domingo eu venho aqui com um ar, né, de espiritualidade e tento mostrar uma comunhão que eu não tenho com os meus irmãos, porque eu nem sigo a doutrina dos apóstolos na minha vida prática. No momento cultico, eu não tenho essa experiência de abandonar o pecado, né, e me voltar para Deus em arrependimento. Então, Jonathan Edwards, em seu livro Caridade e Seus Frutos, esse é um livro fantástico, irmãos. Eu acho que tem ele aqui, não tem, Jé? Não sei. Jonathan Edwards, Caridade e Seus Frutos. É um estudo que ele faz em 1 Coríntios 13. Se não tiver, nós vamos adquirir para ter. Ele é uma exposição do Jonathan Edwards só sobre 1 Coríntios 13. É um livro assim de umas 300 páginas, eu acho, só sobre 1 Coríntios 13. Vocês acham que eu falo demais, né? Ele fala assim, ó, se você se denomina cristão, onde estão suas obras de amor? Você tem se esforçado na prática delas? Se este divino e santo princípio está em você e reina em você, ele não se manifestará em sua vida através das suas obras de amor? Pense bem. Que obras de amor você tem praticado? Você ama a Deus? O que você tem feito por e para Ele, para a sua glória, para o avanço do reino no mundo? E quanto você tem se negado para a promoção dos interesses do Redentor entre os homens? De fato você ama seus semelhantes? O que você tem feito por eles? São perguntas, né, que o Edwards coloca e que nos mostram isso mesmo. O que nós temos feito para que a comunidade cristã, ela de fato se torne uma comunidade de amor? E eu continuo aqui agora, que são minhas palavras. Nossa relação com o outro deve ser marcada pelo amor. Fomos criados e chamados para amar. A nossa vida não tem sentido fora do relacionamento amoroso com que Deus nos ordenou amar. Tem um autor, um filósofo, né, na verdade, conservador, chamado Roger Scruton, no livro dele, A Alma do Mundo, ele escreve assim: nossa vida como seres livres é uma vida em comunidade. E essa comunidade depende da ordem da aliança. As pessoas são chamadas a darem suas vidas nos tempos de guerra, sacrificar os seus confortos presentes pelo bem de suas crianças e realizar o sacrifício diário do perdão, em que renunciam à vingança e à satisfação pelo bem de outros, por quem não tem interesse nenhum especial. Esse homem aqui não é protestante. E ele escreveu essas palavras dizendo que o amor depende da aliança, de que as pessoas dão a vida e sacrificam seus confortos pelo bem de outros, renunciam à vingança e à satisfação do bem por quem não tem nenhum interesse especial. Veja, um cara que não tem nenhum compromisso com Deus, pelo menos até então. Ele morreu recentemente, né? Não sei se se converteu, mas até então não era convertido. E ele mostra esta verdade aqui, né? De que renunciar a nossos próprios interesses, sacrificar-nos pelo outro, é parte do amor cristão.
Então, irmãos, João argumenta aqui dizendo o seguinte, olha, se nós dissermos, versículo 9, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ele está nas trevas. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você diz que ama Jesus, né, que você é crente, mas você odeia seu irmão, quer dizer, não há conversão em você. Não é? Não há conversão. 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Significa que essa pessoa não peque, né, porque não há nenhum tropeço? Não. O que João está dizendo aqui é que o amor, como ele é a marca significativa dos relacionamentos e da comunhão com Deus, significa que quando você ama verdadeiramente, você não tropeça na fé. Não é? O amor é a marca de uma consistência relacional da comunhão com Deus. Aquele, porém, verso 11, que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas. Interessante, né? Porque, quer dizer, ele não só está, mas ele continua, né? O verbo aqui de frequência, de continuidade, ele anda. É um verbo, na língua portuguesa, né, está no presente aí do indicativo, e representa uma ação realizada, né, agora. Ela está sendo feita, né? Então ele anda nas trevas, ele está nas trevas, no presente. Porque se ele odeia, não dá para dizer que ele é um convertido, não dá para dizer que ele é um crente de verdade. E geralmente quem anda assim, olha o que João fala, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Os irmãos já repararam que as pessoas vingativas, ressentidas, raivosas, deixa eu achar mais adjetivo aqui, gente interesseira, né, em si mesma, vocês já perceberam que essas pessoas elas são perdidas? Elas não sabem para onde vão, assim, elas ficam... É gente que fica atacando todo mundo, não é? Gente que ataca todo mundo, que procura fazer uma coisa aqui, procura... Porque ela não está em paz. Não é uma pessoa... Não tem essa coisa, aquela pessoa que só promove a confusão. Ela não fica em paz, né? Então é o que João está dizendo. Aquele que odeia seu irmão, ele não está em paz nunca. Ele está sempre numa situação de desespero, né? De perda. Vou encerrar aqui, irmãos, porque as crianças são o meu sinal, né? E eu vou ler aqui só a parte o finalzinho que eu coloquei aqui. E com relação à apresentação, nós vamos fazer como da outra vez, Mi? Talvez se algum irmão quiser mencionar, né, ou fazer algum resumo, ou expor alguma situação. Encerrando aqui, eu digo o seguinte, é na forma de amar que os homens poderão perceber a luz do verdadeiro evangelho, não em seus juízos e críticas ácidas e religiosas, mas na demonstração de amor, perdão e misericórdia. Não por meio de juízos temerários e raivosos, ou por defesas violentas, grosseiras da verdade, mas falando a verdade em amor. O amor não se faz com rebeldia, dureza, violência. Nossos atos e palavras devem ser luz e brilhar. Elas devem refletir o caráter de Jesus Cristo, misericordioso, gracioso, benigno, compassivo e longânimo. Amar ao próximo é permanecer nessa verdadeira luz que é Cristo e evitar o tropeço. Se alguém odeia ao próximo, ele está em trevas, ele permanece em trevas. Nunca esteve de verdade na luz. O desamor, portanto, é um atestado de não conversão, nas palavras de João. Não é? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, irmãos, para lutarmos contra nossas inclinações pecaminosas que nos fazem cultivar o desamor, o ressentimento, a mágoa, todos esses sentimentos, né, que destroem aquilo que João nos diz, que é esta relação entre a crença que nós temos em Deus e a comunhão que nós temos com os nossos irmãos, lembrando desta comunhão cultica. Quando você vier hoje à noite adorar o Senhor,
e entregar ao Senhor a sua oferta, né, quer seja por cânticos, quer seja por orações, quer seja pelos recursos monetários, que você se lembre disso. Eu não posso oferecer a Deus estas coisas se no meu coração eu nutro ressentimentos, mágoas, falta de perdão em relação aos meus irmãos. Que Deus nos dê graça e nos capacite, né, para que o perdão seja algo das nossas vidas. E insisto com isso dizendo, não é fácil, mas a mesma graça que nos salvou é a graça que nos capacita para estas coisas, né? Então, a minha sugestão é a gente ler o texto, né? 2 João 2, de 7 a 11, e aí se algum irmão quiser manifestar, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Agora eu retribuo aqui. É porque ela colocou na testa, né? Agora, deixa eu ver se está. Obrigada. Aí, ó. Som. Irmãos, então vamos fazer a leitura? Primeira Epístola de João 2, de 7 a 11. Vamos de pé? Todos os adolescentes, adultos, não, adolescentes não. Jovens, adultos e terceira idade. Então vamos lá. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Podeis assentar, e agora eu abro, então, a oportunidade para aquele irmão que queira comentar o que foi aprendido, ou alguma experiência também vivida, queira compartilhar com os irmãos.
a sua interpretação, ela nos ajuda também bastante nisso. Inclusive o versículo termina hoje, fala que ela brilha cada dia. Pois é. Ela pode transformar a vida cada dia. Exatamente. É aquela ideia também que fala que o justo, né, ele floresce como a palmeira, né? Todos os dias ele cresce em graça, né? Muito bom, excelente. Pastor, fala aí no comecinho, fala que os nossos irmãos, esses irmãos é irmão em Cristo, Isso, não é? isso. Aí também fala, se vós amais o vosso irmão, que valor tem isso? Aí fala ali, amai os vossos irmãos a quem você vê. Sim. Se você não ama, o Tiago, que eu estou vendo aqui, como é que eu vou amar a Deus que eu não posso ver? Pois é. Então está falando sobre irmãos. Aí Isso. fala sobre irmãos e fala também o que não é irmão. Dos inimigos? É. Sim. Quem fala dos inimigos, na verdade, é Jesus, né? No texto de João aqui, ele fala só sobre irmãos mesmo. Agora, Jesus é que diz lá no texto que a gente leu mais cedo, Lucas, né? Que nós temos que amar também os nossos inimigos. Então, na verdade, João está sendo até mais, vamos dizer assim, mais leve do que Jesus, porque João está colocando só na conta isso, da igreja. Então ele está falando assim, ó, se você não é capaz de amar o seu irmão que está aqui do seu lado, Faz bem pra mim ali, entendeu? Jesus acaba esticando ainda mais, porque Jesus falou, ó, tudo bem, amar o irmão é uma obrigação sua, não é? Agora, e o inimigo? E aquele que tem uma fé diferente da sua, né? E você precisa dar a ele a sua assistência, quando ele precisar, você está ali para ajudá-lo. Então é isso mesmo. João fala sobre o irmão. aí é fácil, né, pastor? Aí eu estou falando, eu lembrei de um irmão meu. Esse meu irmão era carne de pescoço mesmo. Ele era presbítero da igreja. Quando ele estava lá, o pastor, coitado do pastor que viveu na época dele. Meu presbítero era na época, e ele era polêmico. Ele era tão polêmico que na congregação que ele estava na época, ele mais o outro presbítero, os dois eram presbíteros, teve um dia que ele se degradou, não estava mesmo, né, na igreja, de tão polêmico que ele era. Então o pastor suportou ele tanto tempo que depois, tipo assim, pastor, ele morreu, não foi bem. Problema resolvido. Eu queria lembrar que tem uma igreja recente aí que para fazer para ilustrar isso, né, ele colocou um ringue no corpo, assim, né, para ilustrar essa luta do cristão. Aí no caso deles lá ia funcionar bem, né? Saíram no É isso carro. aí, irmão. Presbítero Edson. Como igreja, eu fico pensando o seguinte, a palavra foi para nós tolerarmos, né? A que ponto eu estou contribuindo, exigindo essa tolerância do meu irmão? Vamos ficar pensando nesse lado, porque às vezes eu sou chato, eu estou exigindo demais do meu irmão, vou diminuir essa chatice para o irmão, né, para pesar mesmo. Essa atividade não é só para mim tolerar o outro. Vamos pensar o que eu estou fazendo para exigir isso do meu irmão. Sem dúvida. Inclusive, seu Edson, é muito boa a palavra do senhor, porque nos leva a pensar sobre o legalismo, né? Que foi uma coisa que Jesus combateu demais dos judeus, lá, dos fariseus da época. Porque qual era o problema do legalismo? O problema do legalismo é o seguinte, o judeu queria colocar, o fariseu, né? Queria colocar um peso, um fardo, que o próprio Jesus já tinha tirado. Não é? Então, às vezes, nós cobramos dos irmãos coisas que são cerimoniais e não tem nada a ver com o espírito cultivo, né? Às vezes você cria polêmica, por exemplo, uma coisa que, assim, é boa, pode ter, mas não é uma exigência bíblica, né? Então, irmãos, a palavra do irmão Edson é muito boa, porque é o seguinte, nós só podemos exigir do outro aquilo que a Bíblia exige. Aquilo que quereis que eu faça. Exatamente, né? Se a Bíblia diz que eu tenho que fazer, aí sim, eu tenho que fazer e posso, inclusive, ensinar aos outros. Ou então, algo que a própria pessoa se comprometeu. Por exemplo, tem uma fala do Reverendo Boanerges, lá de 78, que ele fala o seguinte, no discurso de posse, né, que ele fez, olha, ninguém obriga ninguém a ser presbiteriano. Mas se você aceita ser presbiteriano, então você tem que se adequar
tradição, mas que uma vez ou outra, qual o problema? Você pode deixar passar aquilo, né? Aquilo não vai interferir na espiritualidade da igreja, na vida da igreja. Então a gente tem que ser sábio, né? Prudente com relação a essas coisas, para não exigir aquilo que a Bíblia não exige. Né? Se a Bíblia exige, não, aí nós vamos ter que exigir. Mas se ela não exige, não há razões para a gente impor sobre as pessoas um fardo, né? E elas talvez não tenham condições de carregar, pelo menos ainda, né? Porque não são maduras o suficiente para entenderem esse processo. Uns tempos atrás, eu não sei se ele existe, tinha igreja que não aceitava os homens usar calça jeans. Pois é. Então, é isso mesmo. São chamados usos e costumes, né? Algumas igrejas, especialmente assembleias, por exemplo, a questão das mulheres usarem calça. Lá em São Paulo, quando eu fui para o seminário, tinha um caso engraçado lá, que tinha um rapaz que tinha convertido, e ele tinha vindo da Assembleia de Deus, e ele não assistia televisão. E aí não tinha televisão na casa dele, porque a mãe dele não deixava e tal. E aí ele ia lá para casa, e aí ele esquecia da gente, ele ficava só na televisão. É sério, parece que ele ficava assim. Aí ficava eu e o Fernandinho lá, cara, ia negócio. Quer dizer, é o tipo da coisa, né? Quer dizer, o indivíduo ele camufla, né? Assim, o coração dele aponta para uma coisa, mas aí então as pessoas colocam esses usos e costumes como exigências religiosas que, como Paulo diz lá em Colossenses, nada tem a ver com a luta contra o nosso pecado. Né? É só uma questão cerimonial mesmo. Sobre isso, existe lá na trabalhava, um rapaz lá, ele estava comentando que ele mulher, aí já fui crente também, mas o pastor lá onde eu ia, ele proibia a gente ver televisão. Aí um dia, fui na casa dele, tinha uma baita da É só para os outros, né? A gente conhece um pouco disso, né? Só vai para os outros. Para mim, é isso mesmo. Mas é isso, é o cuidado, irmãos. A gente. O irmão Edson citou o versículo aí, irmão Edson, né? O que quereis que os homens nos façam, né? Fazei também a eles. Então, assim, você quer que a pessoa te trate bem aquela pessoa. Não é? Você quer que a pessoa se importe com você? Se importe com ela. Às vezes na igreja tem muito isso, né? Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. E você? Você já se importou com a pessoa? Já ligou para alguém? Já perguntou? Não é? Tem muito isso. Então, fulano não me cumprimenta. E você cumprimenta o fulano? Então, se você quer que as pessoas façam com você, faça também. Né? É um princípio de Jesus Cristo aí para nós. Isso aí, irmãos. Muito bem. Então, vamos agora cantar o hino de número 137, Abrigo no Temporal. Esse é o momento para a entrega dos dízimos e ofertas. E logo após esse hino, eu convido os aniversariantes da semana. São só aqueles mesmo, né? Dessa semana? Que, no caso, é o Gabriel, que fez no dia 22 de maio, e quem vos fala no dia 23 de maio. Então, vamos cantar. 137. Constante, firme, amparo.
Bendito Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por todo o cuidado do Senhor para conosco. Te agradecemos por esta manhã, um lindo dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos irmãos aqui reunidos na Tua casa nesta manhã. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, o ensino precioso que o Senhor nos tem dado através da Tua palavra. Te agradecemos pela vida do Teu servo, o pastor, que tem trazido a nós esses ensinos preciosos. Continue abençoando, Senhor, a Tua igreja, fortalecendo a todos nós, dando-nos a alegria de estarmos na Tua presença, dando-nos, Senhor, também compromisso, responsabilidades a cada um de nós, Pai, para com a Tua casa, também para com a Tua causa. Pai, nos abençoe nesse dia, no restante desse dia, dando-nos ainda oportunidades preciosas de estar na Tua presença, no decorrer deste dia. Senhor, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos aniversariantes, que nesta semana completaram mais um ano de existência. Pela graça do Senhor, estão aqui hoje alegrando-se na Tua presença, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor permitiu a eles completarem. Louvado seja o Teu nome pela bênção do Senhor na vida de cada um deles. Que todos eles, bem como todos nós, possamos contar não só o ano de vida, mas todos os nossos dias na Tua presença, Senhor, com alegria, sempre louvando ao Senhor, glorificando o Teu nome e buscando também, Senhor, aprender a cada dia mais os Teus ensinos. Te agradecemos, Pai, pelos dízimos e ofertas que são trazidos à Tua presença nesta manhã, que eles possam ser, Pai, aplicados no Teu serviço aqui, com sabedoria dos altos céus, para o bom andamento do Teu trabalho, para a sustentação da Tua obra aqui neste lugar. Pedimos a Tua bênção sobre todo o Teu povo, Senhor, que tem com responsabilidade contribuído para esse objetivo. Que todos nós, ó Pai, sejamos assim abençoados por Ti, para que tenhamos sempre as nossas mãos cheias para trazer e entregar aqui para o Teu serviço. Nós pedimos essas bênçãos, agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, por cada um dos nossos irmãos que estão à frente do Teu trabalho. Louvado seja o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então passar alguns avisos. Amanhã, então, segunda-feira, será a conversa com casais, às 20 horas, aqui na igreja, com o pastor Denoel e o pastor Wendel. Então, os casais de namorados, noivos e os casados também estejam ligados aí para estarmos aqui nesse momento especial. Às 8 horas, então, amanhã, segunda-feira. Na terça-feira, a reunião de oração está na responsabilidade da equipe de missões, com o nosso irmão Nelson. E na quinta-feira, o estudo bíblico com o pastor Wendel. A reunião de oração da SAF vai ser na quarta-feira, às 19 horas, na casa do Sr. Zé Sabino, e o dirigente será o presbítero Edson. Quarta-feira, às 19 horas. Essa departamental especial é da SAF também? O pastor vai falar? As irmãs pediram para eu dar uma ênfase, né, especial nesse trabalho, porque é um trabalho muito interessante da SAF, irmãos. O mês de maio é tradicionalmente um mês chamado mês da família, né? Então, as irmãs estão promovendo uma departamental especial que envolve esse tema, né? O tema da família. Inclusive, alguns irmãos aí receberam os papeizinhos, né, para orar por outras famílias. Então, essa departamental, que será sábado que vem, dia 31, às 19 horas, aqui na igreja, visa esse objetivo, né? Revelar as famílias de oração, né? E também tratar dessa temática aí. Então, por isso, é importante a presença de todos. Não é só
um trabalho da SAF. É um trabalho da SAF para a igreja, tá bom? Então, vamos apoiar aí também nossas irmãs nesse sentido, porque é um trabalho, né, que envolve toda a igreja, uma vez que é um trabalho da família, ok? Ok, então. Então, irmãos, eu gostaria de agradecer a presença dos visitantes. Gostaria de pedir àqueles que se sentirem à vontade que se coloquem de pé. Os nossos visitantes. Temos ali a Mariana. Ela é namorada do Biel, para quem não sabe. Muito bem-vinda, que Deus abençoe sua vida. Viu? Muito obrigada, irmãos, aqueles que vêm aí também por demais vezes. Que Deus abençoe a vida de cada um. E vou pedir o presbítero Tiago para fazer uma oração, encerrando, então, esse momento. Só um aviso. A reunião de oração de terça-feira, houve uma troca no dirigente, será a irmã Viviane, da equipe de missões, ao invés do irmão Nelson, ok? Vamos de pé, irmãos, orar para encerrarmos a escola dominical. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor concede à tua igreja, ao teu povo, de estudar mais a tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos, a liberdade, ó Deus, e todas as condições que é o Senhor que nos dá. Estarmos aqui, ó Deus, para aprender mais do Senhor. Que a tua palavra realmente possa ficar guardada, gravada em nossos corações, que possamos, ó Deus, a cada dia viver para a glória do Senhor, ó Deus, por meio do teu ensino, por meio, ó Deus, da direção do Senhor sobre as nossas vidas. Cuide, Senhor, de nós neste dia, traga-nos mais tarde também para o culto ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.